O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, listou as prioridades da casa para o segundo semestre. A Marília Ribeiro vai contar isso para a gente agora. Qual é a prioridade, ou quais são, né? Porque seria mais de uma. Conta, Marília. Oi, Evandro. Então, ontem nós trouxemos aqui que provavelmente as atividades voltariam de fato mesmo só a partir da próxima semana, mas hoje Rodrigo Pacheco já deu o recado que essa semana e a próxima elas serão de sessões presenciais e daí para frente será discutida em reunião de líderes como isso se dará. Isso por conta das eleições municipais que acontecem em outubro e muitos senadores devem se afastar aqui da casa para poderem se dedicar ao pleito, seja para poder apoiar candidato ou seja, para concorrer essas eleições. E o que foi discutido aqui, ele falou sobre regulamentação da inteligência artificial, sobre reforma tributária, mas o tema principal foi a questão da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes. Pacheco destacou que se encontrou nesta terça-feira com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também com o líder do governo aqui no Senado Federal, Jacques Wagner, para justamente discutir sobre o tema, falar sobre as fontes de compensação. Nós saímos aqui do recesso parlamentar quando o Congresso apresentou ao governo aquelas 10 propostas para poder compensar a desoneração da folha de pagamento. Acabou que o governo disse que essas fontes não seriam possíveis, que elas não compensariam essa desoneração. Acontece que Pacheco criticou o Ministério da Fazenda, criticou o governo por não aceitar essas propostas e nós temos esse trecho separado para vocês ouvirem. Que nós temos que restabelecer, finalizado o recesso, restabelecer o diálogo entre o Ministério da Fazenda e os parlamentares para que cheguemos à compreensão, primeiro, do que é o número exato da desoneração e a compensação, se ela será suficiente ou não. Nós temos um rol muito extenso de medidas já tomadas, de medidas que podem ser tomadas sem que represente aumento de imposto para fazer frente à compensação da desoneração da folha de pagamento. Eu espero muito que haja boa vontade do governo federal nessa compreensão e que possamos, enfim, virar essa página da desoneração com um acordo que já foi formulado, já foi celebrado. Evandro, o Pacheco ainda continuou a falar do governo e ele criticou, né? Ele disse que me parece, abre aspas, me parece que é vontade de aumentar imposto e não de resolver o problema, fecha aspas, em relação ao governo ter recusado essas propostas que foram apresentadas pelo Congresso Nacional como fonte de compensação dessa desoneração da folha. É importante a gente trazer aqui que o Supremo Tribunal Federal deu até o dia 11 de setembro para que o Congresso e o governo cheguem a uma solução sobre essa questão da compensação da folha. Ele também falou, Evandro, sobre a regulamentação da reforma tributária, que é outro tema importante que nós já estamos trazendo aqui. Ele disse que ela deve começar a caminhar nos próximos dias, isso porque ela deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator do projeto é o senador Eduardo Braga. Ele disse que deve haver um grande debate, que deve encontrar com economistas, governadores e também com pessoas ligadas a essa questão da reforma tributária. Outra informação só para a gente encerrar, Evandro, é que ele também falou sobre a dívida dos estados, onde é outra questão que já vem se arrastando desde o início do semestre. Acontece que ele disse que nesta quarta-feira, amanhã, ele deve se reunir com governadores do Nordeste para poder tratar. Lembrando que esses governadores, eles não estão naquela dívida de mais de 700 bilhões de reais, mas ele vai conversar também com esses governadores para poder também tratar sobre este tema. E nos próximos dias nós trazemos mais informações, Evandro. Obrigado, viu, Marília? Por enquanto, a gente vai se falando por aqui. Eu conto para vocês também que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que a regulamentação da reforma tributária só deve avançar na casa depois das eleições municipais. Ele defende o debate, mas entende que o processo eleitoral pode dificultar a apreciação, mas não dificultaria a discussão do tema. Temos um trecho, vamos acompanhar. Nós vamos discutir ao longo desses 2 meses a regulamentação da reforma tributária, mas eu acredito na sua apreciação, tanto na CCJ quanto no plenário, após as eleições municipais. Essa é a minha crença. Evidentemente que nós vamos começar o trabalho desde já e, se eventualmente for possível votar antes, tanto melhor. Mas se não for, o que nós não podemos fazer é, de forma assodada, apreciar um tema que é o tema mais relevante nacional nesse instante, depois de 40 anos se pretendendo ter uma reforma tributária, no
se pode fazê-la com pressa, não se pode fazê-la com pressa, né? Nós temos que trabalhar e refletir sobre todos os institutos e eu acredito que isso será possível logo após as eleições municipais. Ô Fábio Piperno, você entende que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, argumente que a pressa seria inimiga da perfeição neste caso, ou são somente as eleições municipais que estão impactando completamente a possibilidade de debate sobre ela ali na casa? Ô Evandro, eu já destaquei aqui que eu acho que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um nome, é uma estrela em ascensão na política brasileira. Ponto. Posto isso, eu acho que esse tipo de declaração, ou é assim, digamos, ele acaba promovendo aí uma, digamos, incongruência involuntária, ou é um sofisma. Porque, veja, então ele chega a algumas conclusões de que, bom, não podemos decidir isso de forma soldada, portanto, precisamos discutir, né, detalhadamente. É perfeito isso. Só que tem uma coisa. Primeiro, não se trata de assodamento, se trata de trabalhar. Porque a partir do momento em que o Senado ele acaba desviando a sua atenção para a pauta eleitoral e deixando esse assunto para depois, ele não está cumprindo a missão dele. Eu sei que são todos políticos, todos têm interesses eleitorais, todos devem satisfação às suas bases, mas veja, tem mais gente para cuidar disso e esse é um assunto extremamente relevante. Então não dá para confundir, para misturar assodamento com negligência, porque o que está acontecendo aí é negligência. Acho que é negligência, Segré? Eu gostei da posição do Piperno, me pareceu muito interessante. Eu não sei se é negligência, mas me parece que são assuntos muito graves como para andar deixando de lado. E eu não sei se o Pacheco é uma estrela em ascensão ou uma estrela cadente, que possa parecer que está indo e depois desaparece no universo. Eu não tenho muito claro ainda, me parece que está sendo um pouco sobrevalorizado. Mas são assuntos que são de repercussão nacional, são importantes, são prioritários, mas eu continuo pensando que tem boi na linha com esse assunto da desoneração. 11 de setembro, está aí, está perto. E não tem nada... 11 de setembro é um dia meio fatídico. Bem fatídico, mas não tem nada de avanço. Já passaram 60 dias iniciais, protolaram por 60 dias de novo. Eu tive reunião ontem com empresários do exterior e a pergunta é, e a desoneração? E a resposta é, não faço a mínima ideia. Agora, 5h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas continuamos. Zé Maria Trindade, o que está acontecendo nos bastidores, hein? A primeira coisa é que os deputados e senadores admitiram, né, que não dá para ficar votando toda semana, isso é muito complicado, muito difícil, e daí a adoção desse sistema vagalume. Me disseram ali, o pessoal que se reuniu com o presidente, que houve uma tentativa de apressar a reforma tributária, mas que a oposição conseguiu ali segurar, o assunto vai para a Comissão de Constituição e Justiça, né, o que já é um trunfo, ou seja, vai analisar na fase de comissão e não vai diretamente para o plenário do Senado, como queria o governo. Não haverá retirada de urgência constitucional, significa que o projeto, depois de 45 dias, ele vai travar a pauta, 45 dias de emissão, né? E não é nem mérito muito o debate da reforma tributária, não é nem mérito, é mesmo a oposição PL, que é um partido que cresceu muito no Senado Federal, né? O PL não quer votar o projeto de jeito nenhum e aí vai tentar ficar atrasando. Haverá chamada o Senado Federal de economistas, vão chamar também prefeito, porque há uma participação muito grande de prefeitos e governadores, né, na definição dos impostos estaduais e tal. Então esse acordo prevê a votação, mas não agora. Sabe aquela coisa, vou apertar, não vou acender agora, é mais ou menos assim. Fala, Gani. A discussão da reforma tributária não pode parar, principalmente no Senado Federal. Esta reforma tributária tem um grave problema na sua raiz, um potencial em ferir o pacto federativo à medida que cria um comitê gestor de arrecadação de todos os impostos para daí distribuir para estados
e municípios. Muitos governadores estão com medo disso. O Senado Federal é a casa que representa os estados. Portanto, essa discussão é muito séria, pode ferir o Pacto Federativo aqui no Brasil. Tem que ter uma discussão profunda, ampla e sem pressa. Não pode ter regime de urgência. Tem que passar em todas as comissões, principalmente na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu espero que não aconteça o que aconteceu na Câmara dos Deputados, tanto na aprovação da reforma quanto a regulamentação da reforma, que foi com medida de urgência, o método do tratoraço passou, os deputados não tinham a mínima ideia, ou pelo menos a maioria deles, no que estavam votando. Simplesmente aprovaram, porque a reforma tributária pegou, tem uma conotação positiva, setores da imprensa venderam ela como algo positivo, embora agora já esteja mudando, tem muita gente com receio dessa reforma tributária, porque vai vir aumento de carga tributária. Portanto, o Senado não pode repetir o lamentável erro que ocorreu na Câmara dos Deputados.